O Real Madrid não apenas garantiu sua vitória, mas massacrou o RB Salzburg por 3-0, assegurando a liderança isolada em seu grupo no Mundial de Clubes. Mas a verdadeira história da noite, aquela que fará você vibrar e reavaliar suas expectativas, é a espetacular redenção e o show inesquecível de Vinícius Júnior. Se você ousou duvidar, se as críticas ecoaram em seus ouvidos, prepare-se para testemunhar a consagração de um talento geracional que acabou de entregar a performance de sua vida. Vini Júnior e a ascensão meteórica. Um gênio silencia os céticos. Vamos ser honestos, o início de Vini Júnior neste Mundial não foi dos melhores. Depois de 2 atuações aquém do esperado, com a internet fervilhando com lances desastrosos e tentativas de drible que terminaram em frustração, a pressão sobre o jovem craque era imensa, quase insuportável. Mas como os verdadeiros gênios do esporte fazem, ele transformou cada gota dessa pressão em pura energia e talento. Contra o Salzburg, Vini não só deu uma assistência absurda para Valverde, um passe que desafiou a física, flutuando pela defesa adversária com uma precisão cirúrgica, como também marcou um golaço de placa, uma obra-prima digna, sem sombra de dúvidas, do título de melhor do mundo. Ele não apenas mostrou o porquê de ser considerado um dos jogadores mais decisivos do planeta, mas também silenciou de forma categórica todos os seus críticos, reescrevendo por completo a narrativa de sua participação neste Mundial. É essa capacidade de resposta, essa resiliência inabalável, que diferencia os verdadeiros craques dos bons jogadores. A partir de agora, o Real Madrid não é apenas um favorito. Ele é o grande e incontestável favorito para erguer a taça do Mundial. Se o time de Xabi Alonso conseguir manter essa intensidade avassaladora, será virtualmente impossível pará-los. Imagine a combinação explosiva. Um Vini Júnior em chamas, voando em campo, e ainda ao lado de um Mbappé deslumbrante, que adiciona uma camada extra de imprevisibilidade e poder de fogo. Este Real Madrid não joga futebol, ele dita as regras do jogo e impõe sua hegemonia no cenário futebolístico mundial. O mistério de Rodrigo, uma estrela a caminho da despedida. Enquanto os holofotes se voltam para o brilho ofuscante de Vini Júnior, uma sombra de incerteza paira sobre o futuro de outro talento brasileiro no Real Madrid, Rodrigo. O atacante está, curiosamente, desaparecido dos gramados, com sua presença cada vez mais escassa. Ele não tem sido escalado como titular nos últimos jogos, e quando entra em campo, sua minutagem é quase nula. Na partida anterior, para a surpresa de muitos, sequer pisou no gramado. O que exatamente está acontecendo nos bastidores? Seria Rodrigo um jogador que de alguma forma não se encaixa nos ambiciosos planos de Xabi Alonso? O burburinho no mercado de transferências, que já era intenso, agora se transforma em um verdadeiro clamor. O renomado jornal Marca, conhecido por suas informações quentes e precisas, acaba de lançar uma bomba. Uma transferência de Rodrigo para o Manchester City não pode ser, de forma alguma, descartada. Pep Guardiola, um admirador de longa data do talento do jogador, já havia tentado a contratação de Rodrigo na última janela de verão, mas a proposta foi rejeitada. No entanto, o enredo ganha contornos ainda mais intrigantes com o surgimento do Arsenal, como o clube mais interessado em contar com o atacante neste momento. E a postura do Real Madrid, diante de toda essa especulação, é no mínimo bastante curiosa e reveladora. O clube não deve criar grandes dificuldades nas negociações se alguma equipe estiver disposta a pagar a multa rescisória de 80 milhões de euros. Parece que o futuro de Rodrigo em Madrid está pendurado por um fio e sua saída pode ser iminente. Xabi Alonso enaltece Vini Júnior e o enigma de Rodrigo se aprofunda. As palavras de Xabi Alonso após a vitória do Real Madrid ecoam a importância estratégica do momento. Essa vitória foi muito importante para nós. Não jogamos bem na estreia e queríamos nos redimir com os torcedores. Passamos em primeiro lugar, e isso é absolutamente fundamental para evitarmos um confronto direto com o Manchester City logo de cara. Eu sei que não temos medo de enfrentar nenhum time, mas pragmaticamente é sempre melhor cruzar com um adversário teoricamente mais fraco que ficou em segundo lugar. Mas foi ao falar sobre Vini Júnior que o treinador se desfez em elogios, com um brilho nos olhos que revelava sua admiração.
A partida do Vini foi simplesmente fantástica, digna, sem exageros, do título de melhor do mundo. Ele destacou a incrível resiliência do jovem craque diante das adversidades. Ele não começou bem o Mundial e já havia muita gente criticando-o, colocando toda a culpa em seus ombros. Eu, pessoalmente, nunca dei muita importância a isso, porque todos nós no clube sabemos o quanto ele se esforça e se dedica. Não é qualquer zagueiro que consegue pará-lo ou marcá-lo, e hoje ele estava em um dia simplesmente espetacular, fazendo toda a diferença em campo. No entanto, o discurso de Xabi Alonso deixou um vácuo de incerteza sobre o futuro de Rodrigo. Ele confirmou que a ausência do jogador se deu por uma decisão técnica, mas evitou aprofundar qual foi exatamente o motivo dessa decisão. Essa falta de detalhes levanta inúmeras questões. É uma questão de carga de jogos acumulada? Uma gestão de minutagem? Ou talvez uma estratégia tática específica em que Rodrigo não se encaixava naquele momento? A última partida completa de Rodrigo foi em 26 de abril, na eletrizante final da Copa do Rei contra o Barcelona, onde ele foi substituído no intervalo. O jogador enfrentou uma estafa mental e física significativa, sendo preservado pelo Real Madrid e, inclusive, chegando a um acordo com Ancelotti para não se apresentar aos jogos da seleção brasileira, a fim de se recuperar plenamente. Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrigo iniciou a nova era nos treinamentos, com conversas francas e elogios públicos do novo treinador. Ele foi titular no primeiro jogo do Mundial, mas de forma surpreendente, não jogou sequer 1 minuto na segunda partida, por essa decisão técnica que permanece um mistério. A grande e persistente pergunta agora é: qual a real intenção e o plano de Xabi Alonso para Rodrigo? E como essa intenção se alinha com os planos do próprio clube, já que o jogador manifesta o desejo de permanecer no Real Madrid? O suspense continua e o futuro de Rodrigo é uma das maiores incógnitas no cenário merengue. Vini Júnior. A coragem que transforma jogos e desafia a lógica. O que torna a atuação de Vini Júnior ainda mais épica e digna de ser eternizada é a forma como ele se integrou e se conectou com o time, quase como se houvesse uma telepatia em campo. A jogada que resultou no gol de Valverde foi uma verdadeira obra de arte coletiva, com Vini flutuando pela esquerda, atraindo a marcação de múltiplos adversários e servindo um passe milimétrico que abriu a defesa como um raio. E o gol que ele mesmo marcou? Aquele gol foi pura frieza, técnica apurada e uma ousadia sem limites. Ele recebeu a bola, partiu para cima da defesa, como se estivesse brincando em um playground, e deixou o zagueiro na saudade com um drible desconcertante e finalizou com a calma de um veterano que sabe que o mundo inteiro está com os olhos fixos nele. Aquilo ali é o selo de quem nasceu para decidir partidas e escrever a história do futebol. A performance estratosférica de hoje não apenas recoloca Vini Júnior no centro da discussão acalorada sobre quem são os melhores jogadores do mundo, mas também solidifica a imagem de um Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, que está cada vez mais com a cara de um campeão incontestável. A defesa está perfeitamente bem postada, o meio-campo funciona como um relógio suíço, ditando o ritmo do jogo. E o ataque, com esse trio afiado e letal, torna-se simplesmente impossível de ser parado. Fica quase inconcebível imaginar qualquer equipe conseguindo derrubar este time em uma fase de mata-mata. Talvez apenas o Manchester City, e mesmo assim com muita dificuldade. Mas o aspecto mais impressionante de tudo isso é a forma como o Vini lidou com a pressão gigantesca que o cercava. Depois de 2 jogos apagados, críticas pesadas e implacáveis da imprensa espanhola, montagens e memes rolando soltos nas redes sociais, e muita gente questionando sua capacidade em momentos decisivos, ele poderia ter se escondido em campo, optando pelo jogo simples e seguro. Mas não, ele foi para cima, com uma atitude desafiadora, como se cada lance fosse uma declaração, um grito de guerra. Duvidaram de mim? Então tomem isso. É exatamente esse tipo de jogador que tem o poder de mudar a história de um time, porque não se trata apenas de talento bruto. É uma combinação explosiva de coragem inabalável, personalidade marcante. É saber que o mundo te olha com desconfiança e, mesmo assim, não abaixar a cabeça. É manter o sorriso no rosto, o peito aberto
e a cabeça erguida diante de qualquer adversidade. Isso, meus amigos, é a marca de um verdadeiro craque, de um protagonista nato. E convenhamos, quando o Vini está totalmente aceso, o Real Madrid se transforma em uma máquina imparável. A defesa adversária entra em desespero, abrindo espaços preciosos para os companheiros de equipe. O time ganha uma profundidade avassaladora, uma velocidade estonteante e uma imprevisibilidade que desestabiliza qualquer esquema tático adversário. É como se ele estivesse jogando com o jogo em câmera lenta para ele, enquanto todos os outros estão em um modo frenético. A diferença que ele faz em campo é simplesmente absurda e decisiva. A verdade inegável é que este Real Madrid tem todos os ingredientes para ser grandioso. Juventude vibrante, experiência consolidada, explosão física, técnica apurada, um elenco estrelado e uma camisa que pesa toneladas na história do futebol.